Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui numa lavoura de milho e hoje a gente vai ver o que seria uma deficiência nutricional de nitrogênio, beleza? Nitrogênio é de longe a deficiência nutricional que a gente mais nota e é importante a gente conseguir saber o que é nitrogênio e o que não é, certo? Então aqui na lavoura, se você notar ali na frente, a gente tem plantas bem mais altas, tá? Uma diferença aí de 30, 40, 50 centímetros pelo menos. Qual que é o sintoma clássico de deficiência de nitrogênio? Então uma planta de estatura menor, aqui a gente está observando isso, né? Uma coloração também mais pálida, então não é um verde bem intenso, é um verde mais claro. E aqui, pessoal, nas folhas mais velhas, a gente observa o sintoma clássico de deficiência de nitrogênio, tá? Se você pegar uma folha do bacheiro, então o que a gente fala? O nitrogênio é um elemento móvel dentro da planta, certo? Então, quando a planta está crescendo, ela está demandando nas regiões de crescimento mais nitrogênio, né? E os sintomas vão aparecer aonde desses elementos mais móveis? Principalmente nessas folhas mais velhas. E aqui a gente observa isso, né? Folha mais velha com uma clorose paralela à nervura central da folha, evoluindo para uma necrose na ponta. Se fosse de potássio, seria o inverso. Então seria uma clorose na borda, tá? Uma clorose na borda evoluindo para necrose na ponta. Como é nitrogênio, sempre é no meio, tá? É no meio que a gente vai observar esse sintoma. E não é só em uma planta. Então, como a gente está vendo aqui, todas essas 3, 4 linhas, aqui as plantas estão com a mesma estatura, a gente tem plantas também com uma coloração verde mais clara, e se a gente for observando aqui abaixo, nós vamos notar várias folhas mais velhas com essa coloração, né? Com essa clorose típica de nitrogênio, certo? Então aqui você consegue observar, inclusive, plantas com um crescimento bem atrasado. Quando que a gente vai observar principalmente os sintomas de deficiência de nitrogênio? No início do reprodutivo praticamente. Como vocês estão vendo, essas plantas aqui elas estão quase pendoando. Então a deficiência de nitrogênio nós nunca vamos observar lá no início do ciclo. Lá em V2, V3, porque a planta está consumindo ainda boa parte do nitrogênio que tem no solo e ela também não tem uma grande demanda. A marcha de absorção de N não foi acelerado. Agora, aqui no período, no início do reprodutivo, né, quando ela está largando o pendão, aí não, a planta demanda muito nitrogênio e se faltar no solo vai começar a aparecer sintomas de deficiência nutricional. Ah, professor, mas eu apliquei aqui nitrogênio. O que pode ser que a planta esteja apresentando esses sintomas e mesmo assim eu apliquei N? Bom, pode ser várias coisas. Pode ser que faltou chuva, não choveu direito, a planta não conseguiu absorver, não é o caso aqui, choveu razoavelmente bem nas últimas semanas. Pode ser que a tua ureia tenha volatilizado, então se você aplicou numa alta temperatura, numa condição inadequada, num tempo seco, pode ser que você tenha perdido ureia. Mesmo com ureia protegida, você pode perder. Outra coisa, aplicou nitrato, né? Ou até mesmo aplicou ureia. Só que choveu demais, deu 2, 3 semanas de muita chuva, 100, 150 milímetros, você pode sim ter um nitrogênio, né, principalmente o nitrato, que fica muito na solução do solo, lixiviado e ter esses problemas com deficiência de N. É comum também de observar, certo? E aqui a gente consegue notar, inclusive, pessoal, plantas com deficiência de N mais severas ainda, né? Todas aqui, todas as plantas praticamente, a gente tem essa característica. Crescimento retardado aqui, uma planta mais raquítica e as folhas mais velhas aqui já secas por falta de nitrogênio. Isso aqui obviamente vai impactar no enchimento das espigas, na produtividade de maneira geral. Então aqui nessa outra lavoura a gente tem áreas com uma boa nutrição. Aqui especificamente é que houve esse problema, tá? Eu não sei se o produtor, na hora de passar com o espalhador, ele deixou essas 3 ou 4 linhas aqui mais do canto
sem aplicar. Provavelmente tenha sido isso, porque as plantas ali do fundo estão com uma estatura bem maior. Então deve ser alguma coisa relacionada à distribuição dos fertilizantes. Então prestar atenção nisso também.